Boa noite, pessoal. Eu vou ficar com vocês agora durante essas 15 semanas com a matéria de geografia. A gente vai discutir aqui alguns temas que eu separei, que foram os temas que estavam mais relevantes nas provas. Eu tentei priorizar pelos temas que foram mais cobrados e iniciando pelos temas menos importantes dentro dos 15 temas mais importantes. Então, o meu método que eu vou usar com vocês é basicamente o estudo através de questões, e durante essas questões a gente aborda o conteúdo da matéria, porque eu presumo que vocês já tiveram contato com a matéria e que já conheçam pelo menos alguns termos básicos. Se não conhecerem também, a gente tira dúvidas aqui. Eu indico para vocês também alguns materiais, o que for preciso para a gente poder avançar, mas eu priorizo as questões por ser um método que eu utilizei, que eu achei mais eficiente para realizar a prova. Meu nome é Silvério, eu sou acadêmico de medicina do 7º período, sou bolsista do ProUni. Eu entrei na faculdade em 2018, através da nota do Enem, e queria poder deixar aqui o meu contato para vocês, caso vocês precisem de alguma coisa ou precisem conversar comigo, mesmo que seja por conta da prova, para tirar alguma dúvida ou para saber os métodos que eu utilizei, alguma coisa do tipo. E também para a nossa matéria, né? Eu escolhi a geografia porque é uma matéria que eu sempre gostei. A minha mãe, inclusive, é professora de geografia, então, eu sempre tive bastante contato com a matéria e acho ela bem interessante. E espero também que vocês gostem da forma que a gente vai abordar ela aqui. Deixa eu olhar o chat aqui. A gente vai dar um jeitinho para todo mundo ir bem em humanas também. 33 é de Governador Valadares. Vocês conhecem? Conheço, conheço. É longe. Bem longezinho. Vocês são daqui mesmo? Eu sou de Minas, Também? 31. Ah, tem gente de todo canto, então. Eita, tem gente de todo canto, né? Então, vamos vir todo mundo para Vassouras também. Então, gente, vamos tentar dar uma adiantada, que eu peguei 15 questões para a gente, eu acho que vai ficar um pouquinho extenso. Aí eu só queria ver como a gente vai trabalhar nessa primeiro dia. Qualquer coisa eu diminuo o número de questões na aula e passo para vocês o material com as questões comentadas, caso vocês precisem. O tema de hoje vai ser cartografia, que está entre os 15 temas que eu separei. A gente vai abordar um pouquinho de cada tema dentro desse tema geral. É um tema, assim, chatinho, não vou mentir para vocês, não é o melhor tema da matéria, mas, mas é um tema bem relevante. O slide passa sozinho. Mas é um tema bem relevante e assim, de certa forma, tranquilo para a gente trabalhar. Eles gostaram do slide? Eu fiz temáticos, hein? Então, a nossa primeira questão, a gente vai abordar. Eita, que parei de me ver. Sobre os conceitos de latitude e longitude, de forma geral. O que eu gosto de fazer? Para começar a leitura da questão, eu sempre vou pelo direcionamento da questão. Dou uma lida primeiro na pergunta, vejo o que o texto está me pedindo,
para depois passar para o texto, que eu já tenho uma leitura mais direcionada sobre o que a gente vai abordar. Então, o texto descreve uma confusão da personagem em relação a. Então, a gente vai procurar aqui no texto qual é a confusão que a personagem fez. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Deixei ver, deve ter sido mais de deixe ver, deve ter sido mais de 6.000 quilômetros, por aí. Como se vê, Alice tinha aprendido uma porção de coisas desse tipo na escola. E embora essa não fosse uma oportunidade lá muito boa de demonstrar conhecimentos, já que não havia ninguém por perto para escutá-la, em todo caso, era bom praticar um pouco. Sim, deve ser mais ou menos essa a distância. Mas então, qual seria a latitude ou longitude em que estou? Alice não tinha a menor ideia do que fosse latitude ou longitude, mas achou que eram palavras muito importantes. Acho que diferente de Alice, a gente tem um pouquinho de ideia do que seja latitude e longitude, né? Então a gente vai ver aqui nas opções o que aproxima mais do que a gente tá dentro desses conceitos. Então, o conceito de latitude e longitude fica bem são as coordenadas geográficas, né? A latitude ela é marcada pelo paralelo do Equador, que é a linha zero, né? Que corta a Terra em meio de forma paralela. E a longitude é marcada principalmente pelo principal meridiano de Greenwich, que separa a Terra nos meridianos, que vão cortar a Terra em 15 graus, que vão vir agora para frente também para a gente nas próximas matérias, dentro da parte de fusos horários aqui, nessa aula ainda. E essas coordenadas, elas servem para quê? Para localizar para fazer uma localização dentro do plano terrestre, o que seria dentro da superfície terrestre. Acho que a gente pode perceber que ela fez uma confusão, que ela está entrando em direção ao centro da Terra. Então, a gente não trabalharia com esses conceitos de latitude e longitude. Então, essa seria então a confusão que a personagem fez. Como ela está fazendo uma entrada em direção ao centro, núcleo da Terra, a gente não poderia usar esse tipo de conceito, então ele ficaria fora do que a questão cobra, né? Então, vamos ver as opções que a gente tem aqui. Deixa eu pegar só a canetinha. Vamos descartando o que a gente achar errado. Então, o texto descreve uma confusão da personagem em relação a quê? Você já tem ideia da resposta pela opção aqui? Vamos ver aqui no chat. D ou A? Então, a gente está bem entre a resposta da letra D e a letra A, né? Então, não seria sobre uma questão de projeção cartográfica, porque a personagem aqui nem aborda nenhum assunto em relação à projeção cartográfica que foi usada. Ela está falando em questão da localização dela dentro do espaço que ela tá tentando se identificar, que ela está tentando se localizar. Então, essa questão da projeção cartográfica, a gente pode cortar, eliminar ela de cara, porque ela não aborda nenhum assunto em relação à projeção em si. Aos contornos de fusos horários, a personagem também não fala nada em relação a fusos horários, em relação a horas ou localização em questão de tempo. A localização do norte magnético também não. E na letra E, sobre as distorções das formas continentais, que seria outro tema também que é abordado dentro das projeções cartográficas, que a gente vai falar mais para frente. Então, acho que vocês, a maioria entrou nessa questão da letra D, então a gente vai ficar nela mesmo, em relação à posição relativa. A personagem, ela tenta se localizar dentro do local onde ela está, de forma errada, mas é o que ela tenta fazer. Então, a gente vai ficar aqui com a questão número 1, a resposta à letra D. Ficou certo para vocês? Vocês entenderam? Alguém teve alguma dúvida em relação a isso?
Não, tranquilo. Tranquilo? Então vamos passar para a próxima. Eu até coloquei aqui as imagens para a gente se localizar mais ou menos, o paralelo do Equador e o meridiano de Greenwich. Então, essa questão já vem uma questão sobre projeções cartográficas, que é um tema que é bem recorrente no Enem. Inclusive, essa questão foi no ano que eu fiz prova. Eu dei uma revisão básicazinha sobre as projeções. A projeção cilíndrica, que ela basicamente ela vai pegar a Terra e vai cobrir a Terra como se fosse um tecido, e ela vai fazer com que os paralelos fiquem retos e horizontais, e os meridianos vão ficar retos e verticais. E ao se cruzarem, eles vão formar ângulos retos. Essa projeção, ela é bem característica das duas projeções mais famosas que a gente conhece, que a gente estuda, que é a projeção de Mercator e a projeção de Peters, que são projeções que foram usadas para representar os continentes, e a de Mercator, que foi bastante usada para poder fazer a representação das navegações. Já a projeção cônica, ela é uma projeção que vai literalmente pegar um cone, cobrir determinada área da Terra, ou vai transformar essa determinada área da Terra em um cone aberto, e ela vai fazer com que os meridianos sejam radiais, ou seja, eles vão estar em linhas retas, e os polos, né? E os paralelos vão ser círculos concêntricos. Eles vão, eu não sei se estou deixando claro para vocês, mas a imagem acho que está bem explicadinho. Tá tudo certinho? Tá sim. Então, pessoal, e a última projeção que a gente vai abordar é a projeção plano-azimutal, que é uma projeção que basicamente vai tangenciar o polo da Terra e vai fazer... Opa, peraí só um minutinho. Alguém levantou a mão. Então, essa questão da deformação na projeção cilíndrica, eu vou até passar um pouquinho para frente, que eu vou diferenciar para vocês como é que vai ficar a projeção cilíndrica de Mercator e a de Peters. Tem uma questão na frente que a gente aborda isso melhor. Mas essa deformação depende bastante de quem faz a projeção, quem faz o mapa. Depende bastante de como a pessoa que está mapeando ela quer representar. A gente vai ver as duas diferenças que elas são determinadas tanto em questões geográficas quanto políticas, né? Mas voltando aqui na nossa questão sobre sobre essa projeção da ONU, a gente percebe que ela tangencia um polo da Terra, que a gente vê aqui por cima os continentes, os meridianos ficando circulares. Então, essa projeção se caracteriza mais por qual das três projeções que a gente falou agora? Isso, a projeção plano azimutal. Então, consequentemente, essa questão é uma questão bem tranquila. A gente vê que não é uma projeção cilíndrica, então a gente já eliminaria de cara a letra C e a letra E. A gente percebe que não é uma projeção cônica, e a gente percebe aqui pela posição dos continentes que estão pegando os polos como centrais, aqui no caso o Polo Norte, como central, a gente elimina de cara também essa essa plana aqui que tá tangenciando os continentes. Aparentemente ela está pegando um ponto aqui central próximo da Europa. Tudo ok? Sim. Vamos passar. Então, agora a gente vai passar para o conceito de anamorfose.
Vocês conhecem esse conceito? Alguém já ouviu falar sobre o que seriam as anamorfoses? Então, alguém saberia? Alguém pode abrir, então, o microfone e falar um pouquinho para a gente? Vamos, gente, participar da aula? Eu não faço ideia do que é isso. Então, vou passar para vocês. A Samira vai falar, deixa ela falar agora. Isso, vai ser uma distorção, vai ser a utilização de uma representação, geralmente algum mapa, baseado em dados. A gente faz a deformidade baseada em um dado que a gente queira, representar de forma mais significativa. Eu trouxe um exemplo para vocês, bem atual, que esse é uma anamorfose em relação aos casos de COVID, de 25 de fevereiro a 14 de julho de 2020. A gente percebe que os estados que estavam com maior quantidade de casos por 100 mil habitantes foram deformados. A gente sabe que o formato do Brasil não é esse. Então, a gente percebe aqui que o estado de São Paulo está bem deformado, está bem alargado, bem maior do que os outros estados. A gente destaca também o estado de Sergipe, que é o menor estado do país, e ele está bem deformado, está bem grandinho, bem significativo. E isso decorrente à grande quantidade de casos que esses estados estavam durante essa época. Deu para entender o conceito, então, das anamorfoses? Essa Deu. questão também é uma questão bem tranquila. A gente vai só analisar com base nas imagens aqui qual delas seria a questão que aborda uma anamorfose, que seria uma distorção baseada em algum dado numérico para poder representar alguma coisa. A questão é que nem deixou claro sobre o que ela estava representando, sobre o que esses mapas aqui ou essas ilustrações estavam representando, mas a gente percebe logo de cara que os Estados Unidos não é um país tão significativamente tão maior do que o Brasil como ele está representado aqui. Então, logo de cara, a gente já pode perceber, como vocês estão dizendo aqui no chat, que a questão que aborda uma anamorfose seria a letra C, que foi representado algum dado numérico ou dado estatístico dos Estados Unidos, com um destaque aqui em relação aos outros países da América. Ok? Vamos participar, gente, da aula? Liga o microfone, não deixa eu passar sozinho, não. Ok. Tá, vamos passar para o próximo. A questão 4 é uma questão que a gente vai falar um pouquinho sobre a cartografia social. A gente vai abordar a questão indígena. A existência de um projeto, como apresentado no texto, indica a importância da cartografia como um elemento promotor da. Então, a gente vai, por base no texto base aqui, a gente vai ver qual que é a importância da cartografia para promover a questão que o texto aborda. O projeto Nova Cartografia Social da Amazônia ensina indígenas, quilombolas e outros grupos tradicionais a empregar o GPS e técnicas modernas de georreferenciamento para produzir mapas artesanais, mas bastante precisos de suas próprias terras. Então, por que esse projeto vai estar tendo essa função de informar os povos indígenas, quilombolas e esses outros grupos tradicionais que geralmente vivem em terras de risco para esse mapeamento? Qual que seria a importância disso? Então, vamos ver aqui nas questões quais são as opções que elas entregam para a gente. Você já tem alguma ideia aqui da resposta, pelo que vocês leram?
Ok. O pessoal está falando a letra B, a letra D, então. Vamos ver. Então, informar esses povos sobre o uso desses mecanismos seria importante para fazer a expansão da fronteira agrícola? De forma alguma, né? A expansão da fronteira agrícola seria algo que seria até prejudicial para essas terras que geralmente são reservas ou terras que são pertencentes a esses povos. A fronteira agrícola geralmente agride essa... Aí, gente, meu computador tá fazendo uns negócios estranhos aqui. É, remoção, a letra B, remoção de populações nativas. Se a gente quer preservar esses povos e a cultura desses povos, não faz sentido que seja uma questão relacionada à remoção desses povos nativos desses locais. A gente quer que esses povos se mantenham nos seus locais de origem e que mantenham sua cultura preservada. A superação da condição de pobreza, informar essas pessoas sobre o uso do GPS e de suas terras vai fazer com que elas fiquem mais ricas ou mais pobres ou adquiram alguma forma de renda? Também de forma alguma. Valorização das identidades coletivas? Acho que essa seria, então, a resposta mais possível para essa questão, né? Se você informa as pessoas de conhecerem o próprio terreno e, e de poderem proteger esse terreno de melhor forma, de conhecerem os aspectos físicos e os aspectos naturais desse terreno, você faz com que elas tenham, de certa forma, um empoderamento maior sobre aquele local. Então, consequentemente, elas vai ter uma maior valorização dessa terra e maior proteção também. Então, a gente fica com a letra D. E por que também não poderia ser a letra E? A implantação de modernos projetos agroindustriais. Esses povos não têm intenção de criar nenhum projeto agroindustrial moderno. Eles, basicamente, querem manter suas tradições e culturas como deveria ser garantido pelo governo, que não é algo que acontece, que a gente sabe que não acontece de forma efetiva. Então, letra D para a questão 4. Ok? Alguma dúvida? Não, não, tranquilo. Não. Para a próxima. A questão 5, matéria chatinha para vocês agora. A gente vai ter umas questõezinhas sobre escalas, mas que são bem importantes para a gente durante a prova. São questões que são consideradas fáceis, geralmente as pessoas acertam, então é necessário que vocês também acertem para a gente manter uma coerência na nota e subir um pouquinho a nota em ciências humanas. Eu não sei se vocês sabem, mas a geografia é a matéria que tem maior índice de erro na prova de ciências humanas. Então, se vocês acertarem as questões fáceis de geografia e vocês já tiverem um nível bom nas outras matérias, um nível mais alto, e começarem a acertar também as questões médias e difíceis em geografia, a tendência é que a nota de vocês suba um pouquinho, né? Ela fique mais coerente. Então, não vamos desvalorizar a matéria, vamos estudar geografia também. Então, num mapa com escala de 1 para 250 mil, a distância entre a cidade A e B é de 13 centímetros. No outro mapa, com a escala de 1 para 300 mil, a distância entre as cidades A e C é de 10 centímetros. Em um terceiro mapa, com escala de 1 para 500 mil, a distância entre as cidades A e D é de 9 centímetros. As distâncias reais entre a cidade A e a cidade B, C e D são respectivamente iguais a x, y e z, na mesma unidade de comprimento. A gente vai passar essas unidades para quilômetros. Então, vamos tentar aqui fazer uma análise de quais cidades, na ordem crescentes, vão ser da mais próxima para a mais distante da cidade A. Eu já dei uma adiantada aqui e passei as continhas para cá. Então, como no mapa entre a cidade A e B a gente tem uma escala
de 1 para 250 mil, e a gente tem a distância em centímetros no mapa, na cartografia, de 13 centímetros, a gente vai representar o 13 como os centímetros aqui, e a gente vai ver qual que seria a distância pelo mapa por meio de uma regra de 3. Isso é claro para vocês, a noção sobre essa matéria, ou vocês têm alguma dúvida de como monta a regra de 3 em relação à distância nas escalas? Deixa eu só ver se eu entendi. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 250 mil centímetros no real. No real? Aí vai fazer isso para o 13. Então, 13 centímetros no mapa vai equivaler a X centímetros no real. Isso. A gente vai tentar Não, descobrir tá. por meio da regra de 3 qual que seria a Uhum. distância entre a cidade A e B. Então, como a gente Show. representou, como o mapa representava que era de 13 centímetros de distância, e o mapa tem uma escala de 1 centímetro no desenho para 250 mil na real, a gente faz essa regra de 3 colocando equivalente, então, a quantos centímetros na escala real seria da distância entre a cidade A e B. Basicamente, seria multiplicar o 13 pelos 250 mil. Então, a gente chega o valor de 3.250.000, que convertendo de centímetros para quilômetros, a gente chega a 32,5 quilômetros. Isso ficou claro para vocês? Ficou. Ficou. Ok. Então, a distância entre a cidade A e C, ela já tem uma escala diferente, que vai ser de 1 centímetro no mapa, equivalendo ao real em 300 mil centímetros, ok? E nessa distância representada entre a cidade A e C, naquele mapa, a gente tem entre 10 centímetros. Então, basicamente, a gente vai fazer de novo, a gente vai multiplicar os 10 centímetros do mapa, montando a regrinha de 3, sobre os 300 mil, para a gente descobrir, então, qual seria a distância entre essas duas cidades. A gente chega a um resultado de 3 milhões de centímetros, que seriam equivalentes a 30 quilômetros. Então, a gente já viu que a distância entre a cidade A e C é menor do que a distância entre a cidade A e B. Já a distância entre a cidade A e D, a gente tem uma escala maior ainda. E nessa escala, a gente tem uma escala de 1 centímetro no desenho, equivalendo a 500 mil centímetros reais de distância. O texto nos fala que a distância no desenho seria de 9 centímetros entre a cidade A e D. Então, a gente multiplica novamente, por meio da regrinha de 3, o 9 vezes os 500 mil centímetros e chega a uma distância de 4 milhões e 500 mil centímetros, que, a gente fazendo a conversão de centímetros para quilômetros, a gente chega a 45 quilômetros. Vocês também, tá claro para vocês como é que faz a conversão de centímetros para metros e de metros para quilômetros? Sim, sim. É Tranquilo. muito tranquilo. Tranquilo? Qualquer dúvida é só falar, gente. Não precisa ter vergonha, não. Então, a gente pode perceber, então, que a distância entre as cidades foram entre a cidade A e C, de 30 quilômetros, a cidade A e B, de 32,5 quilômetros, e entre a distância A e D, de 45 quilômetros. Consequentemente, a gente tem a cidade, a distância entre A e C, representada por Y, como sendo a menor distância, a distância x, sendo representada pela segunda menor distância, né, de forma crescente, entre a cidade A e B, como 32,5 quilômetros, e a distância entre A e D, representada pela letra Z na questão, como a maior distância, que seria a distância de 45 centímetros. Então, a gente fica com x, z, x e z seria a... Eita. A letra B.
Isso, eu que não estou enxergando. Y, X e Z. É a letra B como a nossa resposta. Obrigado, tá? Então, a gente passa de novo agora para mais uma questão sobre escala. Essa questão é um pouco mais simples. Um folheto de propaganda foi desenhado uma planta de apartamento medindo 6 metros por 8 metros, na escala de 1 para 50. Então, quer dizer que 1 centímetro no desenho equivale a 50 centímetros reais. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando essa escala de 1 para 40 centímetros. Então, quando a gente aumenta esse dividendo na escala, a gente aumenta o número de detalhes que a gente tem nessa folha que a gente representou a escala. Consequentemente, a gente usa mais espaço na folha. Então, como eles fizeram essa primeira escala e ela ficou pequena, eles decidiram aumentar a escala para aumentar o número de detalhes, para fazer com que ela se encaixasse melhor na folha. Então, Cassandra, eu recomendo a vocês a fazerem direto. É a forma mais fácil de fazer a escala, é a forma mais simples. Seria utilizando a regra de 3, porque você calcula de forma mais rápido do que se você... Basicamente é quase não é a única forma, mas é a forma mais tranquila e a forma mais rápida para você fazer. Quando envolve área, é melhor fazer de cada vez, por exemplo, por lado, igual fazendo para os 6 metros e 8 metros, ou faz primeiro a área de 6 por 8 e depois faz a transformação? Então, eu optei por fazer separado primeiro, e depois a gente calcular a área. Até porque acho que a gente vai precisar até calcular a diferença da área inicial para a área final, então é melhor fazer separado. Tá, beleza. A questão pede aqui para a gente ver a modificação de qual que seria a área nessa escala de 1 para 50, que seria a escala menor, e a área que ficaria nessa escala de 1 para 40, que seria a escala maior, que ficou o desenho mais detalhado, que ocupou mais espaço na folha. Então, basicamente, a gente faria a conversão de, primeiramente, deixa eu ver se eu coloquei o cálculo aqui na frente. Coloquei. Na escala de 1 para 50, a gente tem como as distâncias 6 e 8 metros, que foram dadas as distâncias reais do apartamento. Então, a gente, respectivamente, vai ter, por meio da regra de 3, a gente converte os 6 metros, deixa eu até desenhar para vocês aqui, para ficar mais claro. A gente teria, então, que 1 centímetro, que os 6 metros, então, do desenho, equivalendo a 600 centímetros, e os 8 metros a gente converteria para 800 centímetros. Para a gente igualar, sempre é importante a gente igualar as medidas que a gente estiver utilizando, a não ser que sejam medidas muito grandes, para não haver muita confusão. Eu prefiro fazer que fica uma forma mais clara para vocês trabalharem. Então, a gente teria essas distâncias convertidas em centímetros. Aqui o negócio está travado. Tá, ok. Vou colocar aqui em cima. Gente, eu juro, minha letra não é feia desse jeito não, tá? No mouse é impossível mesmo. Então, 1 centímetro a gente representa nas escalas reais, nessa escala, como 50 centímetros reais. Aqui, como a gente tem 600 centímetros, a gente colocaria os 600 aqui, para a gente descobrir qual que seria o valor. A gente dividindo aqui, a gente dividiria basicamente 60 dividido por 5, a gente chegaria ao valor de 12. Então, seria a representação em centímetros
de 12 centímetros e na outra escala, para a gente descobrir a área maior do apartamento, traduzindo em centímetros, a gente dividiria 5 por 80. 80 dividido por 5, no caso. Chegaríamos ao valor de 16 centímetros. Então, como a gente descobriu as duas áreas, as duas distâncias dentro do mapa, na escala de 1 para 50, como 12 centímetros e 16 centímetros, a fórmula para a gente calcular a área é a fórmula básica de área, que seria a área dada como base vezes a altura. Então, a base, que seria de 12 centímetros, multiplicada pela altura do terreno de 16 centímetros, ou vice-versa, que não foi especificado, a gente chegaria a uma área de 12 vezes 16, de 192 centímetros quadrados. Já na escala de 1 para 40, a gente seguiria essa mesma ordem de pensamento, usando a nossa regrinha de 3, de sempre, como 1 centímetro no desenho, representando 40 centímetros reais. A gente trabalharia, então, com os 600 centímetros novamente, convertendo em metros para centímetros, aqui. Faríamos aquele mesmo cálculo, só que usando agora os 40 centímetros. A gente chega, então, que o valor de x seria 60 dividido por 4, a gente chegaria ao valor de 15, e o valor da distância maior, que seria o de 800, a gente chegaria ao cálculo de 20 centímetros. Então, já que agora a gente já descobriu o valor tanto da representação na escala de 1 para 50 como na escala de 1 para 40, a gente calcula a segunda área. Ixi, eu nem estava olhando no chat. Deixa eu voltar aqui. Isso, é porque a gente vai priorizar a usar o... A gente vai priorizar a unidade de medida que a questão está pedindo a resposta. Então, a gente sempre prioriza a prestar atenção no que a questão está pedindo para a gente. Então, seria a resposta em centímetros, a gente converte o que a gente conseguir aqui para centímetros para a gente chegar à resposta exata, para não ter problema em questão da unidade, de mudar aqui, que seja mudança de uma vírgula e vocês errarem a questão. É sempre bom prestar atenção nessa parte. Então, a gente calcula a área dada novamente pela base vezes a altura, que chegamos a um cálculo de 15 por 20, que seria de 300 centímetros quadrados. A área mais detalhada temos, então, representada por 300 centímetros quadrados, a área menos detalhada, representada por 192 centímetros quadrados. A diferença que a gente chega, então, são de 108 centímetros quadrados, que nossa questão seria a resposta à letra B. Isso ficou claro para vocês? Ficou. Ficou. Deixa eu tentar passar para a próxima questão. Então, agora a gente tem uma questão que é uma outra matéria que não é muito legal, que é a parte de fusos horários. A gente vai ver aqui que, pelo direcionamento da questão,
Considerando que a cerimônia de abertura dos Jogos tenha ocorrido às 20 horas e 8 minutos no horário de Pequim, do dia 8 de agosto de 2008, os brasileiros que moravam no estado do Amapá devem ter ligado seus televisores para assistir o início da cerimônia de abertura às... A gente vai calcular, então, qual seria o equivalente ao horário, pela verificação de fusos horários, do horário que em Pequim é equivalente ao horário que do Amapá, no Brasil, em que as pessoas vão assistir os jogos. Assistiram, no caso, né? Porque foi em 2008. Então, o sistema de fusos horários foi proposto... Meu computador está ficando preto. Foi proposto na Conferência Internacional do Meridiano, em Washington, em 1884. Cada fuso horário corresponde a uma faixa de 15 graus entre dois meridianos. O meridiano de Greenwich foi escolhido para ser a linha mediana de fuso zero. Passa-se um meridiano pela linha mediana de cada fuso, enumeram-se 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste do fuso zero, obtendo assim 24 fusos e os sistemas de zonas de horas. Para cada fuso a leste do fuso zero, soma-se uma hora. Então, em direção, vamos prestar atenção aqui no desenho. Sempre que a gente for em direção a leste, até coloquei para vocês aqui uma rosa dos ventos, para isso facilitar. Sempre que a gente for para leste, que na representação do desenho seria para a direita, a gente aumenta uma hora. E sempre que a gente vier para o oeste, a gente reduz uma hora. A partir da lei, o Brasil fica a oeste de Greenwich e tinha 4 fusos. Passa-se a ter somente 3 fusos. Essa foi uma lei que foi feita para poder facilitar tanto na questão de comunicação, tanto na questão de viagens, para o Brasil não ficar apenas com um pedaço pequeno de terra em um fuso horário diferente, apesar de ser um país muito grande, né? Isso foi feito para facilitar. Então, o Brasil passa a ter somente 3 fusos horários. E em relação ao fuso zero, o Brasil abrange os fusos 2, 3 e 4. Por exemplo, Fernando de Noronha, que está mais a leste, mais próxima à linha de Greenwich, ela vai ter o fuso 2. Já o Amapá, a região sudeste, a região nordeste, a região sul, que pega essa maior parte dentro desse fuso 3, a gente vai manter no fuso 3, e o Amapá, que faz parte da região norte e parte do Pará, consequentemente também pegaram essa parte, mesmo não estando abrangendo a área dos 15 graus do fuso horário 3, eles puxaram para que pudesse manter uma coerência com o restante do país. E já o Acre, que foi o único, como a distância era muito grande, não conseguiram jogar também para o fuso 3, mantiveram no fuso 4, com a distância de menos uma hora em relação ao horário de Brasília, que fica no fuso 3. Então, aqui a gente quer saber que hora seria no Amapá, que está no fuso 3, em relação... Que hora seria em relação às 20 horas e 8 minutos que ocorreu a cerimônia lá em Pequim, na China. Então, a gente vai fazer o cálculo da diferença entre os fusos do Brasil e da China, e vamos ver aqui qual seria a quantidade de fusos que a gente tem entre um país e o outro, e como a gente faria esse cálculo para descobrir a hora que seria nos dois países e que a cerimônia estaria acontecendo ao mesmo tempo. Ficou claro para vocês? Alguém teve alguma dúvida?
O legal é ir desenhando. Eu vou tentar fazer isso para vocês. A gente vai contando aqui a quantidade de fusos horários e a gente vai vendo quantos fusos horários a gente vai precisar ou subtrair ou somar do horário para a gente descobrir qual seria a hora no Amapá. Então, a gente tem aqui um fuso horário, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estão percebendo que Pequim, ele pega esse fuso horário aqui, a China basicamente pega o mesmo fuso horário, que ela foi puxada, por ser um país também de grande extensão, para não atrapalhar. Acho que deu uma colorida feia aqui, mas acho que deu para perceber. Que tá todo mundo nesse fuso mais 8. Já o Brasil, o Amapá, que é o lugar onde a gente quer ter como referencial, tá no fuso menos 3. Entre o fuso menos 3 e o fuso mais 8, a gente tem uma diferença de 11 fusos horários. Esses 11 fusos horários, a gente viu que indo para leste, a gente tem aumento de 1 hora a cada fuso, e vindo para oeste, a gente tem redução de 1 hora andando em cada fuso. Então, como a gente quer saber o horário que a cerimônia estava ocorrendo no Brasil e na China ao mesmo tempo, sendo que lá eram 8 às 20 horas e 8 minutos, às 8 e 8 da noite, a gente vai tentar descobrir, subtraindo 11 fusos, que hora seria no Brasil. Então, no fuso mais 7, a hora seria às 19h08. No fuso mais 6, às 18h08. Depois, às 17, depois, às 16, depois, às 15, às 14, às 13, às 12, às 11, às 10 e às 9 no fuso menos 3, ok? Então, geralmente, como você viu aqui, como eu trouxe esse mapa para poder representar para vocês, mas normalmente não vem. Mas você tem que ter ideia de que a gente tem 12 fusos positivos e 12 fusos negativos, e que são marcados divididos pela linha, pelo meridiano de Greenwich. E como ele falava que você está no mais 3 no Brasil e que a China estava no mais 8, vai depender de você criar um esqueminha lá na hora da prova para poder te facilitar. E eu geralmente desenhava mesmo na hora da prova, para poder facilitar. É complicado, é bem difícil mesmo. É uma questão que a maioria das pessoas erram, porque ela é bem chatinha para você entender, mas quando você pega, ela fica bem tranquila de realizar. Eu não sei se vocês entenderam direitinho, se eu deixei bem claro de como é que faria. Então, a gente contou lá que a gente tem uma diferença de 11 fusos horários vindo para oeste. Se vindo para oeste, a gente diminui as horas, a gente diminuiria 11 horas daqui. Então, diminuindo 11 horas das 20 horas, a gente teria 9 horas e 8 minutos. E o dia? Como a gente não ganhou horas, então a gente não passou para o outro dia, a gente se manteve no mesmo dia 8, então a cerimônia ocorreu no mesmo dia no Brasil e no mesmo dia na China, porém em horários diferentes, que é o horário que a gente encontrou das 9 horas e 8 minutos, que seria a nossa letra C. Ok? Ok. É chatinho, é difícil. Essa primeira aula eu deixei com o pior assunto
Não para assustar vocês, mas para ficar livre dessa questão e vocês terem um pouquinho mais de tempo para poder verem se isso aqui é uma dificuldade para vocês e focarem um pouquinho nisso. Deixa eu só remover. Deixa eu ver só as horas agora. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu não vou fazer outra questão de escala, que seria essa questão de novo aqui na questão 8. Vou tentar, essa questão 9 também seria outra questão de escala. A 10 também. Vou tentar passar por vocês aqui agora as questões da 11 até a 15, que são mais rápidas de serem feitas. E essas questões de escala eu deixo comentadas para vocês, que é o mesmo mecanismo que a gente usou para fazer as outras questões, a gente vai fazer aquelas ali também. Se não ficou claro para vocês, me mandem mensagem lá no WhatsApp, desenha, me manda, que eu ajudo vocês. Em relação ao plano de projeções, as relações do plano de projeções da superfície projetada, mostrada nas figuras, são identificadas respectivamente em projeção cartográfica, uma transformação que faz corresponder a cada ponto da superfície terrestre um ponto no plano. Então, é uma forma de representar a superfície terrestre, como a gente viu as outras projeções, de formas diferentes. Só de cara a gente já percebe aqui que a gente não tem nenhuma projeção cônica e nem nenhuma projeção plana. As três formas de projeção que a gente tem aqui são projeções cônicas. Isso, Samira. Então, de cara, a gente já pode eliminar as questões que têm projeções diferentes, que seria, a gente já consegue eliminar a letra B, que tem uma projeção cônica, a gente já consegue eliminar a letra C, que também tem uma projeção cônica, a letra D, que tem outra projeção cônica, a letra E, que tem uma projeção cônica e uma projeção plana. Então, consequentemente, as nossas projeções seriam a letra A, que são três projeções cilíndricas de formas diferentes. A gente tem uma projeção cilíndrica que tangencia o Equador, e a gente tem outros tipos de projeções que têm pontos de tangentes diferentes aqui, que estão, por exemplo, essa projeção aqui, vocês podem perceber que ela está fazendo uma distorção no continente africano, e essa projeção aqui, que ela foi usada como centro, os polos, né? E a gente percebe que os polos estão, o polo norte está aqui no centro da projeção, e o polo sul ficou cortado entre os dois finais do encaixe cônico da projeção. Tá claro para vocês? Sim. É uma questão tranquila, é uma questão de eliminação. A questão 12. As situações apresentadas atestam a importância da relação entre a topografia e o... A gente vai ver aqui, então, qual que é a importância entre a relação que a topografia vai dar nesses dois textos, tanto o texto 1 quanto o texto 2. Quando um exército atravessa montanhas, florestas, zonas de precipícios ou marcha ao longo de desfiladeiros, alagadiços ou pântanos, ou qualquer outro terreno onde a deslocação é árdua, está em terreno difícil. O terreno onde é apertado e a sua saída é tortuosa, e onde uma pequena força inimiga pode atacar a minha, embora maior, é cercado. A gente tem um trecho, então, do livro A Arte da Guerra, e o texto 2, o objetivo principal era encontrar e matar Osama Bin Laden. Onde ele se escondeu? Não podemos esquecer a dificuldade de ocupação do país, que possui um relevo montanhoso, cheio de cavernas, onde fica difícil para quem está acostumado com esse relevo esconder-se.
Então, a gente percebe nesses dois textos uma reclamação em relação aos dois, aos dois relatantes do texto, que o terreno desses dois locais torna difícil chegar aos objetivos deles, que um seria o objetivo de encontrar, capturar e matar Osama Bin Laden, e aqui na arte da guerra seria cercar o inimigo e atacar de forma mais efetiva. Então, a gente tem como a alternativa que vocês pensaram aqui, como principal a letra E. Alguém pensa diferente? Então, vamos analisar as outras questões. Construção de vias terrestres não é objetivo de nenhum dos dois autores. Preservação do meio ambiente também não é objetivo de nenhum dos dois autores. Emprego de armamentos sofisticados, ninguém toca nesse assunto aqui em nenhum dos dois textos. E nem muito menos intimidação contínua da população local. Até poderia ser uma questão no texto 1, que seria algo relacionado à tentativa de emboscar e capturar um inimigo no seu próprio território. Só que a gente vê a relação entre a topografia geral nos dois textos, que não é o que é passado aqui no texto de Osama. O domínio, então, cognitivo da configuração espacial para os dois textos é o que faz a maior importância, que quais são os desafios de transitar em um relevo de difícil acesso. Falta 2 minutinhos. O que vocês querem fazer? Vocês querem continuar mais uma questão ou querem que eu encerre por aqui e passo as outras questões para vocês? Essa última? Ok. Então, na questão 13, a gente tem, dada a sua grande extensão, é difícil e caro fiscalizar o bioma em questão. No entanto, uma forma de vigilância eficiente que vem sendo utilizada no Brasil para esse fim é. Então, a gente vai ver aqui qual que é a forma de vigilância que vem sendo utilizada no Brasil que está sendo eficiente para territórios de grande extensão, para monitoramento desses territórios. A gente tem aqui no texto que a Mata Atlântica perdeu 31.195 hectares de sua cobertura vegetal. Segundo o levantamento, os dados apontam a redução de 55% na taxa média anual de desmatamento, comparando com o período anterior analisado, o triênio de 2005 a 2008. Essa diminuição pode ser explicada pelo avanço da legislação e também pelo trabalho dos órgãos de fiscalização. Então, a gente tem aqui como o objetivo era para que essa forma de vigilância está sendo eficiente em relação à questão de desmatamento que foi abordada pelo texto, a gente vai ver aqui qual é a opção mais coerente. O aperfeiçoamento profissional dos fiscais, já que a modernização da sua atuação diminuiu o desmatamento? Não, por que não seria a modernização e o aperfeiçoamento dos fiscais? Porque os fiscais são humanos, a gente tem um território tão grande para ser fiscalizado. Então, não é efetivo com que pessoas consigam cercar terras e fiscalizar esse ambiente de forma objetiva, né? A implantação de reservas de preservação que tornam as áreas intocáveis e assim isentas de degradação? Infelizmente não, né? A gente sabe que tornar uma área de reserva de preservação não faz com que muita coisa mude. Porque as pessoas vão continuar indo nesse local, vão continuar desmatando, vão continuar aumentando a fronteira agrícola. E o que a gente precisa fazer são formas efetivas de fiscalização e de punição contra as pessoas que cometem esses crimes ambientais, né? A formação de reservas de conservação, cujos proprietários extrativistas impedem o desmatamento. Proprietários e extrativistas vão impedir algum tipo de desmatamento? Pelo contrário, né? Eles querem desmatar mais para poder aumentar a área produtiva deles. Então, não é algo que seria efetivo.
Constituição de reservas indígenas, já que as terras passam a ser propriedade dos índios, a gente sabe que se reservas indígenas, da mesma forma como áreas de reservas de preservação fossem efetivas para não haver desmatamento, basicamente a gente não teria o Brasil. Porque é o que mais acontece, que é um dos problemas mais graves que a gente sofre ainda na região norte, é o assassinato de indígenas, o assassinato de moradores, donos de terras, para posse das terras indígenas, para aumento da fronteira agrícola e da fronteira pecuária. Então, também não seria algo interessante para se fazer. E o uso de equipamentos de sensoriamento remoto por meio de imagens via satélite. Então, se a gente tem um satélite que está capturando imagens em tempo real daquele ambiente, a gente está vendo se tem queimadas, a gente já está vendo se tem desmatamento, a gente está vendo se tem movimentação estranha naquele local. Então, provavelmente seria a forma mais efetiva da gente conseguir fiscalizar aquele terreno e, consequentemente, impedir com que ele seja desmatado. A gente sabe que, infelizmente, ainda, mesmo tendo esses meios de forma de fiscalização, a gente ainda mantém altas taxas de desmatamento, que estão crescendo bastante, e a gente sabe que até pessoas dentro do governo, muitas vezes, são coniventes com essas práticas e com a destruição da parte ambiental e natural do nosso país, né? Que é uma questão, uma realidade bem triste que a gente ainda passa. Acho que a gente dá para encerrar por aqui, para não ocupar muito tempo de vocês. Deixa eu só fechar. Ficaram basicamente 4 questões para serem trabalhadas. Aqui era a partezinha que eu fiz um resuminho sobre os dois tipos mais usados das projeções cônicas. Eu passo o slide para vocês e vocês, qualquer coisa, tiram dúvidas comigo em relação a isso aqui. Mas eu acho que as duas últimas questões que ficaram são mais tranquilas e como vocês também tiveram aquela base para realizar os cálculos de escala, acho que dá para vocês fazerem as outras duas questões sozinhos. Você mandou Então, no grupo esses? vou mandar para vocês e vou mandar também um Wordzinho que eu fiz, eu vou converter em PDF com as questões comentadas. Tem as respostas Ok. comentadas de todas as questões e o gabarito aqui das questões. Eu também deixei para vocês 2 mapinhas mentais sobre conceitos importantes aqui da aula. Caso vocês não saibam sobre esses conceitos, eu recomendo que vocês procurem eles, que são os conceitos principais em cartografia que vocês precisam ter em mente na hora da prova. Esse, inclusive, é um mapinha mental do Descomplica, que foi o cursinho que eu usei para poder estudar para o Enem. Acho que foi até algo que eu nem falei para vocês. Eu nem cheguei a fazer cursinho. Eu estudei em casa pelo computador também, isso em 2016, e eu usei o Descomplica. Então, eu acho assim, é super possível passar na prova, é super possível aprender usando as videoaulas e fazendo bastante questões. Como eu passei para vocês, eu vou mandar lá no grupo, vou deixar o meu contato lá com vocês, eu também estou lá no grupo, qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, é só me chamar, é só me mandar mensagem. E obrigado pela aula, obrigado por terem prestado atenção, e semana que vem estamos de volta. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Eu ainda estou um pouquinho ainda acostumando com a questão da aula, mas daqui umas semanas, semana que vem, já estou mais habituado, estou melhor para poder. Vou melhorando a questão da didática aqui nas aulas. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau. Deixa eu parar a gravação.